Oi pessoal, meu nome é Vicky e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RH Ágil. Antes de falar sobre RH Ágil, acho importante me apresentar um pouquinho, faz parte de entender como eu cheguei até aqui e por que eu sou tão apaixonada por Ágil hoje em dia. Sou psicóloga de formação, trabalho no RH faz mais ou menos uns 9 anos e comecei a minha carreira no RH lá na indústria, trabalhando em fábrica, trabalhando em empresas de papel e celulose, telecomunicação, empresas europeias, chinesas. E recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, entrei no mundo da startup e conheci esse mundo um pouco mais dinâmico e ágil que a startup e o mundo da cultura do Vale do Silício trouxe pra gente. Bom, e aí eu tive que aprender por que era tão diferente, o que funcionava e o que não funcionava e por que a gente tinha que fazer as coisas diferentes, as metodologias, a gestão de pessoas, para fazer o negócio dar certo, mesmo num ambiente tão diferente quanto o tradicional. Bom, o primeiro passo foi que a gente precisava dar nome aos bois e entender o que era ágil ou o que era fazer rápido e fazer correndo. Para começar, essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Ser ágil não quer dizer fazer as coisas correndo, não quer dizer entregar as coisas necessariamente mais rápido. Ser ágil é ser mais leve, ser mais dinâmico, trazer valor para o negócio e aprender com os nossos erros, com os nossos testes e com os nossos acertos também. Então, a agilidade que vem junto com o pessoal de desenvolvimento de software, que vem junto com o pessoal de negócios, é de realmente trazer mais valor e agregar mais valor ao negócio com entregas mais constantes. Então, a agilidade é uma habilidade que a gente aprende a ter sucesso mesmo em ambientes incertos e turbulentos como é o nosso de hoje em dia. E não é só do mundo de startup, né? Hoje em dia, todos os negócios, todos os mercados estão passando por um ambiente de incerteza e turbulência e a gente precisa ter essa habilidade de ser ágil e conseguir acompanhar o mercado para que a gente consiga crescer mesmo no ambiente incerto. Legal? A agilidade em si e ser um RH ágil, como eu disse, já não é ser veloz, não é ser rápido, não é entregar vagas em 24 horas. O negócio de ser ágil é uma mudança de mindset para a gente conseguir trazer algumas mudanças para a nossa cultura e trazer algumas metodologias que vão ajudar a gente a nos adaptar e a fazer gestão de pessoas de maneira mais dinâmica. Bom, para começar, da onde vem ágil? O ágil surgiu lá com o pessoal de desenvolvimento de software há um tempão atrás e realmente foi chamado de ágil em 2001. Quando surgiu o Manifesto Ágil. Antes de ser ágil, os métodos e as metodologias eram chamados de leves, então ágil não vem de veloz, vem de leve. O pessoal montou uma série de práticas, valores, metodologias e inspirações que faziam sentido para eles no sentido de entregar mais valor para o cliente e não ficar tão focado nas formalizações, documentação que existiam naquele método mais tradicional de gestão de projetos. Então, no fim das contas, o pessoal queria fugir da documentação super extensa que eles tinham que fazer e gastavam muito tempo em contratos, em negociação, em vez de realmente estar entregando mais valor para o cliente. Outra coisa que eles queriam fugir é da grande entrega lá no final de um tempão de projeto. Então, normalmente, o pessoal dividia lá o projeto em várias etapas, mas só tinha uma entrega para o cliente final lá no final desse 1 ano, desses 2 anos de projeto. Eles queriam entregar valor mais constantemente. E aí que montou-se a prática de ágil para se dividir um projeto em entregas, não em tarefinhas, para que o cliente tivesse valor mais constantemente e não só lá no final desse 1 ano, desses 2 anos de projeto, que era a grande entrega dos projetos no método mais tradicional, no método de cascata. Bom, então a gente tem o ágil, tanto com a capacidade de ser dinâmico e se adaptar a um ambiente incerto e no sentido de ter mais entregas e gerar mais valor para os nossos clientes. E o que a gente ganha sendo ágil? Além disso tudo, a gente ganha um poder de flexibilidade muito maior e de adaptação aos nossos clientes, que quando a gente está falando de RH, a gente está falando de funcionários, certo? Até aí eu só falei sobre agilidade e sobre como o pessoal de desenvolvimento de software criou essa metodologia para colaborar melhor com os clientes. Bom,
Agora que a gente entendeu que o ágil surgiu lá no desenvolvimento de software, a gente consegue entender que o ágil iniciou lá na área de TI, mas há uma abertura hoje em dia para se usar ágil em outras áreas de negócios, já que se entendeu que o ágil trazia muito mais ganhos para todas as áreas e principalmente colaboração com os clientes. Desde então surgiram várias variações do Manifesto Ágil para cada uma das áreas e o RH também tem uma delas. E a missão do RH Ágil, no fim das contas, é aliar toda essa habilidade de ser adaptável e construir uma cultura engajadora de trabalho para todo mundo conseguir se engajar com o propósito da empresa e fazer entregas constantes para o negócio. Então, todo aquele manifesto ágil do desenvolvimento foi adaptado para a gente olhar com o olhar de funcionário e construir uma cultura engajadora para os funcionários. Isso tudo traz uma série de valores e princípios que o pessoal do Ágil segue. Por exemplo, que a gente tenha mais foco em interações e indivíduos, em programas em desenvolvimento e em funcionamento, em colaboração com o nosso cliente, e em responder às mudanças muito mais do que se ater à formalização, à documentação e à negociação que a gente fez previamente. Se tem que mudar, a gente vai mudar. Para o bem do nosso cliente, para o bem do nosso negócio, para o bem das nossas entregas. E é nesses princípios, com esses valores que a gente monta todas as metodologias e se baseia numa cultura ágil de se trabalhar. Uma das coisas que a gente vê com muita força vindo junto com a gestão ágil de pessoas é permitir que o erro aconteça com muito mais frequência. E por que isso tem que acontecer? Se a gente está falando de ter uma cultura inovadora, ter uma cultura de geração de valor e entregas constantes, a gente tem que ter a habilidade de testar mais frequentemente, e testar quer dizer acertar e errar. Então o erro tem que ser bem-vindo para que a gente consiga criar uma cultura de testes e aprendizados e melhoria constante dos nossos processos e do nosso negócio também. Então o erro é visto de uma maneira muito mais positiva, porque quando a gente erra, quer dizer que a gente está testando, e com o teste a gente está aprendendo e logo o nosso negócio e nossos profissionais melhoram também. Então a gente tem que ter uma visão muito positiva sobre as pessoas, sobre o erro, e isso quer dizer uma mudança cultural. Quer dizer, vamos acreditar nas pessoas porque elas têm o potencial para testar e para errar e aprender com a gente, junto com o nosso negócio. Por que isso é importante a gente esclarecer e deixar claro desde o primeiro momento? A gente tem que construir uma cultura de confiança com as pessoas para que o RH ágil e a cultura ágil consigam funcionar. Então a gente está falando de uma mudança de mindset para que as metodologias de fato funcionem. Só colocar as metodologias em práticas não necessariamente garantem que a gente seja inovador e que nosso negócio cresça. A gente precisa ter as pessoas pensando assim, junto com a gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que todo mundo esteja pensando em inovação e no crescimento do nosso negócio. Bom, e como que a gente garante que as pessoas vão testar e errar, mas com uma certa segurança para o nosso negócio? A gente tem que investir muito em alinhamento e desenvolvimento de autonomia para as nossas pessoas. O alinhamento vai garantir que elas estejam testando e trabalhando e colocando todas as suas forças em direção ao nosso negócio e ao objetivo do nosso negócio de uma maneira mais macro. Dessa maneira, as pessoas vão saber para onde a gente quer chegar e elas vão saber para onde elas têm que investir a sua força e a sua energia. Dessa maneira, elas podem ter mais autonomia para descobrir como a gente vai chegar nesse grande objetivo, nesse grande sonho do nosso negócio. Então, investindo em alinhamento, a gente garante com que as pessoas saibam para onde a gente quer ir e elas vão descobrir o como através da autonomia e através de todas as nossas metodologias que vêm junto com a cultura ágil.